Olá, vencedores! Eu sou a Adriana Machado, a Capitã Marvel, e hoje vim dar dicas do Enem para vocês. Então, vencedores, eu vim dar dicas de história do Brasil, junto com a Guzi, porque de história geral, o nosso Winston já passou por aqui. Dica número 1. Escravidão. Bom, a história do Brasil é um dos últimos países a acabar com a escravidão, que durou mais de 3 séculos. O que acontece? Nós temos uma sociedade ainda elitista, excludente, então escravidão pressupõe que você, aluno candidato, consiga fazer suas relações presente e passado, entendendo as conquistas que os negros tiveram ao longo desse tempo, as ideias de resistência à imposição do eurocentrismo, imposição religiosa. Então, vencedores, como é que as questões de escravidão caem no Enem? Como essa, uma ama de leite, em 1860, e o filho do senhor. A relação em que os dois estão, em que o papel do escravo, ao mesmo tempo que ele é inferior, mas ele faz parte das relações dessa família. Como essa imagem, os escravos urbanos, já no final do século XIX, onde os brancos, mesmo pobres, colocavam seus escravos para ganhar a vida, já que o trabalho era visto como algo inferior. Imagens como essa, os escravos voltando da Guerra do Paraguai, onde eles estão livres, mas os seus, ainda familiares, continuam cativos. E por último, imagens como essa, que aparece em São Benedito, mostrando o sincretismo religioso, como os negros tentavam misturar os seus conceitos afrodescendentes, sua religião, com a religião imposta por eles, e por isso nós temos várias vertentes religiosas no Brasil, como a Umbanda, o Candomblé. Dica número 1, escravidão. Dica número 2, o Império. O Império, na verdade, nós temos um largo período da história, desde o primeiro reinado regencial e segundo reinado. Mas o segundo reinado é o que tem maior destaque no Enem. Todos os anos, pelo menos até 2 questões caem numa mesma prova. E o que cai sobre isso? Ainda questões sobre escravidão, sobre Guerra do Paraguai, sobre a formação da identidade do nacionalismo brasileiro e também questões com muita iconografia. Imagens como Dom Pedro I e Dom Pedro II. Imagens que querem mostrar um Dom Pedro I como um estrategista militar, Dom Pedro II como estabilidade política. Então, a ideia de continuidade ou permanência do poder do Império passado de pai para filho. Estudem segundo reinado. Dica número 3. Primeira República ou República Velha. Esse é um assunto que você não pode deixar de estudar. Por quê? República Velha é marcada pela questão da política do café com leite, coronelismo e o que cai sempre no Enem, os movimentos sociais, rurais e urbanos. Não esqueça de estudar Canudos, contestado com movimentos rurais. E não esqueça nunca de estudar movimentos urbanos, revolta da vacina, revolta da chibata, tenentismo, movimento operário de 1917, dicas importantíssimas. Não esqueça da dica 3. Dica número 4. Era Vargas. Era Vargas é um dos assuntos que o Enem adora. Por quê? Porque Vargas começa a ideia do intervencionismo estatal, a ideia do populismo. Vargas era nacionalista, desenvolvimentista. E como é que Vargas consegue fazer a formação do pai dos pobres? Através da revolução. Revolução ou golpe, você fica pensando? As duas coisas. Vargas começou em 30 como um golpe, perdeu a eleição de 30 e tomou o poder com a ajuda dos militares. E por que a revolução? Porque Vargas mudou as esferas: política, voto secreto, voto feminino, social, a escola pública e também os direitos trabalhistas. E econômica, Vargas criou o BNDE, que hoje tem um S, fazendo o quê? As nossas estatais. Petrobras, Vale do Rio Doce, Companhia Cirúrgica Nacional, hoje privatizadas. Não esqueçam de estudar, era Vargas, principalmente CLT, ok? Dica número 4. Vencedores, 5ª e última dica: ditadura militar. Muitos alunos têm perguntado por que vai cair ou não vai cair ditadura militar. Nosso ministro da Educação disse não vai cair questão de ideologia. Mas o banco de questões já está pronto há muito tempo. O que a gente imagina? Que não caiam questões, por exemplo, como
músicas que falem sobre ditadura ou charges, mas que abordem o quê? O ufanismo, o Brasil do tricampeonato do futebol, 90 milhões em ação, né? E que também cai principalmente Milagre Brasileiro, que mostra índices, por exemplo, que o Brasil diminuiu a sua inflação, as grandes obras faraônicas. Mas lembra do bolo? O bolo do Delfim Neto era para crescer. Quando crescesse ia dividir a riqueza, mas infelizmente o bolo solou, né, Guzi? Guzi sabe muito bem dessa história. Então, vencedores, nós acreditamos em vocês. O Enem é nosso.